Ah, Então, que Jesus, né, nos envolva em sua serena paz e que nós possamos ter mais uma noite aí de conversa sobre os seus ensinamentos. E o primeiro dia da nossa palestra aí, nossa primeira segunda-feira, a gente vai trazer um pouquinho do tema Ano Novo, né? Vamos tirar isso aqui, como o Jorge fala, sempre nos atrapalha. muito. Quando o Jorge terminou a palestra, eu coloquei lá, aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, tem no capítulo 52 o texto Dons. E assim, ele é importante, tão interessante, que eu falei assim: vou trazer para os primeiros dois slides antes de começar o nosso tema do Ano Novo, porque ele diz muito sobre o que a gente vai registrar aí como proposta, né, para o nosso. Para a matéria, a gente tem muitas, e para o espírito, né? O que que a gente tem colocado como objetivo. Então, ele traz lá a ideia de que Deus, a gente já sabe que é a inteligência suprema, e nós somos a sua semelhança, a inteligência, se buscarmos tudo que ele nos concedeu. Então, depois de Deus vem o nosso esforço próprio, e depois do nosso esforço próprio, o que Deus nos dá, né? Que já é um dom, a vida, né? E depois as vidas sucessivas para que nós possamos, através do nosso esforço, chegar ao que Deus nos propôs, né? E depois manda o seu filho para que a gente tenha aí o caminho. Então, esse texto dos dons de Emmanuel é muito bacana. Ele fala assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, veja, Deus, inteligência suprema. Então, tudo bom e tudo perfeito vai vir sempre de Deus, né? E aí eu peguei algumas partes só do texto, mas eu mandei ele inteiro para vocês e vou postar depois da palestra. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na Terra ganhará novos rumos. Então está na hora da gente se certificar que tudo isso vem de Deus, né? Dele, das leis dele e do modelo que Jesus nos trouxe. Aí está lá, indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. O homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência. Olha que texto perfeito. Ele fala assim: para recebermos esses certificados de competência, que são os dons, fácil, preciso bater a porta para que ela se vos abra, como diz a recomendação evangélica, abrir, né? Que lhe abrirá, né? Pedir e será dado. Então ele começa falando assim, ele fala tudo isso que os nossos dons, nós somos semelhança de Deus, então tudo pelo nosso próprio esforço de se esforçar para chegar mais próximo de Deus e de Jesus, que é o seu filho, né? Então ele fala assim, Emmanuel, queres o dom de curar? Ah, eu queria tanto ser um médico, poder ver, tá? Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Então a gente vê aí, doutor Bezerra, próprio Jesus, né? Você quer o dom de curar? Aí, ó, você está amando os doentes, está lá junto com eles para entender como aquilo se processa? Aí ele fala assim, ó, queres o dom de ensinar? Lembrei daquela palestra daquele moço que queria fazer palestra, lembra? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor. Então, você frequenta um grupo de estudo, você está na igreja através das obras e das palavras edificantes. E aqui eu queria falar, porque o Jorge trouxe tão bem os dons, que eu já fiz um curso, né, com o Haroldo, que ele nos explicava assim, a Igreja Católica traz Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, no Espiritismo, Deus, essa inteligência suprema maior, o Filho é Jesus, que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo para nós são esses irmãos que nos trouxeram da espiritualidade todas essas mensagens. Então, toda vez que eu estou envolvida com os ensinamentos de Jesus através de uma palestra, dessas pessoas que fazem tão bem, né? As palestras, eu estou envolvida pelo Espírito Santo. Espírito Santo é a espiritualidade a nos apoiar, é a Igreja Católica que traz aquele tema, né? Então, queres o dom de ensinar? Vai lá, busca aquela palestra, aquela pessoa que sabe trazer o ensinamento de Jesus, aquela pessoa que te traz palavras edificantes, né? Ele fala: esperas o dom da virtude? Disciplina-te. E aí a gente lembra de Emmanuel falando o quê para Chico? Ah, mas eu estou cansado, tem muita... Disciplina, disciplina, disciplina. Então, se eu quero ser
bondosa, eu tenho que praticar, eu tenho que me disciplinar. Eu só vou chegar nesse dom da minha vida se eu tiver essa disciplina, não é verdade? Ele fala assim, ó, pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Mais ouvir, tô falando dessas palestras, desses irmãos que são o Espírito Santo, né? Da espiritualidade que nos traz tantas mensagens edificantes, cala e escuta, né? Muito interessante. Aí ele fala: desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só para a conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Então, às vezes é sacrificioso ficar quieto numa discussão, né? A gente acha que é sacrificioso aquela, aquela mãe idosa, aquele pai idoso, naquele. Não, olha o que ele fala. Lembra de Jesus, como ele fez. Ele é o caminho, ele é o modelo. Ele fala: as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Então, Deus, inteligência suprema, e nós somos a sua semelhança, por quê? Se buscarmos, um dia atingiremos. E isso a espiritualidade nos mostra muito bem. Viemos de mundos primitivos, passamos pelo nosso mundo de provas e expiações, vamos para o elevado, até um dia chegar a espírito puro. Fazendo o quê? Ele diz assim: entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então, se eu quero ter o dom da cura, eu tenho que estar ali juntinho com os doentes. Se eu quero ensinar, eu tenho que buscar muito conhecimento, aprender a me calar e ouvir. Então, veja, cada porta tem uma chave diferente. E aí lembrei lá no Efésios 4, né? E a cada um nos foi concedida a graça, todos receberemos a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Quer dizer, tenhamos a nossa parte. Quanto mais me empenho para colocar na minha vida as lições e a prática da vivência do Cristo, mais abro campo para acolher esses recursos que vêm do alto aí, que são os chamados dons, como o Jorge trouxe tão bem, que são as nossas habilidades, as nossas faculdades, né? Que são inatas, né? A gente tem que conquistar, não nasce com a gente. Tá lá? Tá. Por quê? Porque nós tivemos várias vidas, né? Então, o músico, Deus não dá. Olha como Deus foi bom, deu o dom do piano. É uma pianista, Clarice tem uma voz, é um dom de Deus. Isso a gente já sabe que vem de outras vidas, né? Que nós vamos aprimorando, porque a quem tem mais será dado. Então, a nossa busca no dom é fundamental. Nós temos a nossa parte. E aí a gente começa 2026, né? Como eu tenho buscado esses certificados de competência que procedem de Deus para a minha vida? O que está faltando? O que, que eu tenho buscado? Aí a gente vai pegar no livro Vida e Caminho um texto de Emmanuel com Chico, Carta de Ano Novo, para a gente refletir aí sobre o nosso ano novo. Então, para um ano novo, né? Para este ano, a gente faz até eu e o Jorge o Volpe um convite para vocês, que já que a gente vai ler essa carta de Ano Novo de Emmanuel, que você tenha papel e caneta e aproveite o mês de janeiro para anotar algumas coisas. Nós vamos trazer uma retrospectiva do ano segundo a doutrina espírita, vamos falar do transformar-se segundo a doutrina espírita, vamos trazer reforma íntima, vamos falar da bússola. Qual é a bússola para esse ano novo? Vamos pensar em agradecer, porque quando eu dou graça a tudo, como acabamos de falar aí da amiga que fez tratamento de câncer, eu 50% do caminho andado na minha vida eu já conquistei. Vamos relembrar Leon Denis, as potências da alma, para a gente turbinar 2026. Então, é um mês bastante interessante, com todos esses temas, pensando aí nas nossas metas para o ano novo e pensando que aquele dom maior que a gente tanto busca é o do amor, né? Quando a gente passar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu vou estar na metade dos 50%, como o Volpe falou agora há pouco. Esse é o nosso maior, é o dom que a gente tenta buscar, né? Então, primeiro amar a Deus, né? E depois ao nosso próximo. Então, ano novo começa, cheio de crendices e simpatias, mas será que temos atitudes? Então, a roupa branca, pular as 7 ondinhas, não fui ainda. Comer as uvas,
As simpatias, elas até ajudam, porque o seu pensamento ele é positivo. Nós já falamos que ter pensamento positivo ajuda, mas se as nossas atitudes forem mudadas. Então, se a gente pensar Deus, inteligência prema, e eu sendo semelhança, podendo ir atrás e buscar isso, a minha atitude precisa mudar nesse sentido, né? E a carta começa assim: Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Se não tiver vontade de aprender, trabalhar e servir, as coisas não vão acontecer. É o que ele fala na carta. Lembrei da palestra do Jorge da Irmã Dulce, a busca não só dela, de Chico, de Valdo, Francisco de Assis, que a gente trouxe, né? Que não conquistaram tantos bens materiais, mas que tiveram uma evolução plena, né? Aí eu lembro quando eu falei aqui de aprender, trabalhar e servir, a irmã Dulce não tinha cama, né? Numa das historinhas, quando eu pesquisei para a palestra, porque toda cama que ela ganhava, ela dava para quem mais precisava dela, porque ela conseguia dormir em qualquer lugar. Isso não é um amor a Deus, ao Pai, ao Filho, que nos ensinou tanto, e ao próximo, né? Então, a evolução espiritual, ela é uma atitude que a gente precisa colocar ali no nosso calendário. Ah, Marta, mas se eu não pensar no bem material, como fica? São os lados das duas moedas. Tá lá, olhai as aves do céu e os lírios do campo. Lembra? Eles não fiam, eles não trabalham, e eles têm tudo, porque Deus vai nos servir, vai nos auxiliar, vai ter sempre no nosso caminho. Ela não ficou sem cama, ela tem sempre onde dormir, mas ela estendia a cama a quem precisava. Então ele continua na carta. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então, eu fiquei pensando, quando vai chegando no fim do ano, principalmente quando eu estava na escola, nossa, a gente vai se arrastando, é muito cansativo. Aí, quando vira a virada do ano, parece que alguma coisa se renova dentro da gente, não é? Isso é Deus. Essa luz vem de Deus para a gente. Então, do fim do ano, você está lá cansadinha, aí você sente aquele sentimento de renovação, de esperança, de vontade, não é verdade? Aí a gente começa a colocar essa nossa vontade nas coisas materiais. Pode ver que todo mundo fala: este ano eu vou emagrecer, vou voltar para a academia, vou ajeitar a minha vida financeira. Ah, deste ano não passa aquela viagem que eu tanto sonhei, não é verdade? A gente renova as metas materiais. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais além quando a gente fala de dom e quando a gente fala dessas competências que Deus nos dá, né? A gente precisa falar das nossas metas espirituais também. Como eu disse, são duas moedas. E aí eu falo, qual a meta daquele checklist de Santo Agostinho que a gente colocou e que a gente está conseguindo conquistar, né? Então, essa carta de Ano Novo, aproveite essa conversa do mês inteiro de janeiro e essa carta de Emmanuel para escrever a sua própria carta para 2026. O calendário, ele foi inventado, né, para organizar o tempo. A gente precisava de um calendário, ainda bem, na Terra a gente tem 365 anos, outros planetas têm 700 dias, né? Tem 700 dias, cada um lá dentro do seu esquema para a organização do seu tempo. Aí ele falou ali na carta: o tempo reencarna. Quer dizer, o tempo nasce de novo para outras oportunidades. Então, ele falou lá que é renovação para a oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Eu lembrei que a gente já fez uma palestra da Unesco, né, dos quatro pilares da Unesco sobre aprender, né, e ele tem muito a ver, assim, se a gente for ver com o estudo do Evangelho também, porque quando fala em aprender a conhecer, a gente tem aquela máxima de Jesus, amai-vos e instruí-vos, né, então amar a Deus, amar o próximo e buscar o conhecimento que é a espiritualidade, né, que é essa ligação nossa com o plano maior, com Deus, com Jesus e com o plano maior. Então, estudando e buscando os conhecimentos, a gente faz o quê? A gente vai discernir o certo e errado, a gente vai buscar uma fé mais raciocinada. Aprender a fazer é colocar na prática o que a gente escuta. Deu uma ideia de uma carta aí de novo. Vou começar esse ano a anotar no início da minha agenda e no fim do ano eu vou voltar para dar uma olhada lá. Aprender a conviver. O que que é a convivência? A gente sabe que a gente só vai crescer
convivendo naquela casa que a gente acha, meu Deus, por que que o Senhor me colocou aqui? É para você aprender. Meu Deus, porque essa doença é para tirar aprendizado. Então, nós vamos ter que conviver com as pessoas e respeitar a diversidade. Cada um tem o seu nível, cada irmão está numa jornada, não é isso? E aprender a ser. Aprender a ser é o conhece-te a ti mesmo, que é o autoconhecimento lá de Santo Agostinho. Então, os pilares aí da Unesco para a educação tem muito a ver com a vida, não é só ali, né? Porque é uma educação. Quando ele fala que é uma renovação e nova oportunidade de trabalhar, né? Aí a gente lembra lá em João, Jesus dizendo: Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então, o trabalho vai ser sempre um contínuo na nossa vida. Quando a gente desencarnar, a gente volta para a espiritualidade e vai se encontrar num trabalho. Tem gente que fala: Ai, meu Deus, eu pensei que eu ia descansar, né? Mas é um trabalho tão prazeroso, eu sempre falo daquele texto, quando a gente nasce, está na terra, a gente está como dentro daquele escafandro, que é aquela roupa de mergulho antiga. E quando a gente volta para a espiritualidade, a gente se livra daquela roupa que tanto nos amarra, mas a gente insiste em ter medo, né, da vida no plano espiritual. O que Jesus está dizendo aqui? Que o trabalho vai existir sempre. E o servir? O aprender, a nova oportunidade de servir, né? Nós queremos sempre ser ajudados, mas repara que a gente não quer muito ajudar. Servir vai ser sempre estar de prontidão para tudo que aparece no nosso caminho. Então, aquela idosa que precisa atravessar a rua, aquele senhor que está precisando de uma ajuda para interpretar aquela carta, né? Porque a gente acha que servir, participar 7 dias da semana de uma fraternidade, auxiliando, auxiliando, não, servir a cada oportunidade. O bom dia que você dá para a pessoa que você encontra na rua, você está servindo, porque você está fazendo o dia da pessoa um dia melhor. E qualquer voz que quiser ser o primeiro, será vosso servo. Lembra de Jesus lavando os pés? O que que é servir ao próximo, como Jesus exemplificou? Só que Pedro até fala assim para ele: Não, onde já se viu o Senhor lavar meu pé? Não, era para mostrar humildade, era para mostrar que somos todos iguais, que isso é amor a Deus, é pensar que a paternidade divina é porque Deus é pai de todos nós. Então não é só o meu irmão que está dentro de casa, né? O morador de rua é meu irmão. Esse senhor que está na rua pedindo ajuda é meu irmão, né? Então servir ao próximo. Então ele fala trabalhar, servir e aprender, que é o que a gente tenta fazer aqui nos nossos cursos. Ele continua: lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tivesses a coragem de cumprir. Aí dói um pouquinho na gente, que tem sempre alguma coisinha que a gente deixou para lá, né? Se for na parte material, não visitou aquela tia, né? Tanto que a gente vai empurrando a visita, chega uma hora que a tia nem está mais aí para a gente visitar, né? Aquele auxílio que a gente queria dar, então são promessas que nós fizemos e que a gente tem que parar um pouquinho para refletir também, né? Porque ao despojarmos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que que é concupiscências, né? São aqueles desejos intensos nossos, muito ligados à parte material, né? Que nos tira dessa renovação, dessas promessas da parte espiritual que a gente está falando, né? Então, nós temos aí o homem velho e vos revestir do novo homem, que, segundo as leis de Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, esse novo homem que chega, ele pensa assim, em trabalhar e dar casa para o filho, em fazer o curso, em se atualizar, em ter um emprego melhor, mas ele também coloca essa sua parte do bem para fora, porque essa parte do bem é os 50% que a gente precisa para chegar lá pertinho de Deus e ir buscando os nossos dons. O que ficou faltando então aí em 2025 para essa minha melhoria moral, né? Eu tinha problemas na família e fui mais atenciosa. Eu era impaciente, estou mais paciente. Qual a mudança que eu me comprometi lá no comecinho do ano e não consegui? Puxa, como é difícil, eu queria ser mais calma, né? E não consegui. Melhorei? Não melhorei? O que falta, né? Dá para tentar aos poucos? É tão importante, Santo Agostinho diz lá, que é para a gente levar em conta, vai ter uma palestra, o Jorge vai até trazer, que é para a gente levar em conta até o que os inimigos falam. Porque nós temos o hábito de falar, eu não, eu tô gorda e não fiz regime, porque também, ó, foi Páscoa, foi isso, foi aquilo, não deu, né?
Mas e aí? Eu prometi voltar para a igreja ou fazer alguma atividade, não deu. Mas também, poxa vida, eu estou cuidando do neto, a fulana ficou doente e tal. Dá, dá. Se a gente pensar que quando a gente trabalhava, a gente ficava 8 horas e meia dentro do emprego e fazia tudo aquilo, nós mesmos agora aposentados, parece que o tempo não cabe ali dentro do relógio. Então, é aí que eu tenho que prestar atenção. Vamos deixar o homem velho, como está falando, no ano velho, e neste processo de aprendizado, vamos deixando essas nossas más inclinações, né, da impaciência, com um esforço para a gente melhorar. E aí o Jorge citou, né, do Roçando, que a gente trabalhava muito na fraternidade e nós gostamos muito, Feliz Ano Novo como um eu novo, né? Eu vou buscar lá dentro. E aí ele traz a parte, eu gosto muito, né, dos textos de Emmanuel, como a gente diz, é um verdadeiro Espírito Santo, né, espiritualidade nos envolvendo, que aí ele vem com a sugestão, né, para esse nosso ano. Se tem algum inimigo, faze das horas, renasceste o caminho da reconciliação. Lembra, reconcilia-te enquanto está no caminho com teu inimigo. Por quê? A gente lê lá aqueles livros de loucura e obsessão. Quanta gente, né, são envolvidas por espíritos que vieram de outras vidas, né? Quantos livros a gente lê dessas histórias? Então, assim, se tem ali algum inimigo, né, faz ali da hora, tenta renascer, não é possível, mas não arrumar confusão, não bater de sempre. É difícil a reconciliação? É, mas buscar ser mais compassivo, porque diz lá no livro Palavra, né, Palavras da Vida Eterna, nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, né? Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou o amor aos inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Então, quando a gente vê um inimigo, eu lembro de uma palestra, que foi a Wanda que fez, que falava assim: você vê o inimigo, imagina ele abraçado com Jesus. A luz de Jesus é tão forte e radia que você passa a ver ele como uma pessoa que precisa da sua ajuda. E isso já é reconciliação no seu coração. Outra dica que ele dá: se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente, né? Então ele está falando de perdão. Eu preciso nesse ano dar uma olhadinha aí na reconciliação, no perdão. Devo colocar isso na minha agenda, porque Jesus já disse que é para perdoar inúmeras vezes. E detalhe, o perdão faz parte da caridade. Quando a gente estudou Leon Denis, agora eu quero trazer uma síntese dele aí para esse mês, ele diz que quando você faz o bem, sai do seu coração eflúvios salutares. Você se sente bem. Então, você dá uma roupa para quem está passando frio, aquilo te traz uma sensação de bem-estar muito grande. Então, perdoar também vai te trazer uma sensação muito grande, porque perdoar é caridade. Estamos aqui para exercitar o amor. Então, se eu quero desenvolver algum bem, Deus me deu o maior dom que é a vida e eu quero estar à semelhança dele, né? Que é o Pai da inteligência suprema. Estamos aqui para exercitar. É difícil perdoar, mas vamos nos esforçando, dando o primeiro passo. Como ser caridosos como Jesus? E está lá na pergunta 886. Qual a verdadeira caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A gente fala muito desses temas aqui, né? De benevolência, de indulgência. Então, para 2026, a gente tem que educar os nossos pensamentos. Não é inato, né? Nascer com esse coração tão grande de Jesus ou com todos os ensinamentos dele. Tem que nascer em nós. Nós temos que exercitar. Como diz Emmanuel lá, primeiro por obrigação. Ah, a pessoa não dá nem bom dia. Começa a dar por obrigação, até que um dia vira hábito. Educar os nossos ouvidos para boas escutas. A gente aprendeu aqui no nosso grupo de estudo com o Volpe a importância da notícia boa, né, no nosso dia a dia. Tudo isso é educação. Se eu estou acostumada a sentar na frente do jornal e ali ver só notícia ruim e ficar comentando, isso não faz bem. Por que que eu não procuro a notícia boa? Por que a notícia ruim me circula? Porque só, é como o celular, quando você coloca lá pesquisa sobre um sapato, aí só aparece propaganda de sapato. A nossa mente é assim também. Se você colocar coisa boa, só vai aparecer coisa boa. E ele continua, e já estamos a 1 minuto. Se descansaste em demasia, volve ao arado das tuas obrigações e planta o bem, com o destemor para a colheita do prover. Então, trabalhe no bem. O excesso de descanso aí
né? A gente que tem rede, gosta muito de ficar nela, não faz bem. Todos os excessos não nos fazem muito bem, porque a mente vazia é uma oficina do diabo, como a gente falou agora há pouco da pesquisa do celular, né? O que eu coloco lá, ele me bombardeia daquelas notícias. Se eu faço uma leitura edificante, eu vou ser bombardeada de boas mensagens da espiritualidade. Procure evitar as reclamações em acesso em 2026 e buscar o trabalho das boas leituras, o trabalho do estudo. Cuidado, eu tenho dito muito para as minhas amigas, sabe? Cuidado com esse excesso das séries, né, da Netflix e outras. Cuidado com o excesso das notícias ruins. Cuidado com o tempo excessivo no celular. Lembra sempre do trabalhar, servir e aprender, tá bom? Não que não deva, que a gente aprende muita receita boa, né? Ah, eu preciso procurar um lugar para trabalhar, tal. Muitas vezes a gente consegue trabalhar com isso que a gente falou, as nossas palavras, né? Auxílio, tá sobrando alguma coisa em casa, procurar, que nem a gente sempre arruma, né? Eu lavando um tecido lá para o pessoal da igreja, essas coisas todas são o trabalho no bem. Se a tristeza, ele fala, te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. De novo, nos falando que quando a gente trabalha no bem, o bem vem. A tristeza é uma emoção que faz parte, a gente vai sentir, mas precisamos evitar essa emoção como algo que dure. Tem gente que insiste, eu sempre falo da minha cunhada, né, da morte do meu irmão. A pessoa insiste, passaram-se anos e a pessoa insiste naquela tristeza. O que está querendo dizer aqui para a gente? Que a gente tem que acolher a tristeza, aconteceu. É um problema da vida, é uma dor, é na dor que a gente aprende, como diz muita doutrina. Mas a gente não pode deixar permanecer, acolher a tristeza, a gente tem que descartar. Como que se descarta? Olha o exemplo dele, trabalhando no bem, porque ela adoece, sufoca, as doenças ruins vêm daí. Então, dando o nosso melhor e cumprindo esse nosso dever bem cumprido, a alegria volta, que são os eflúvios salutares que Leon Denis diz no livro lá, 100 anos, né? O problema do ser, do destino e da dor. Quanto mais eu trabalho no bem, mais o bem vem. Ano novo, então qual que é o remédio? Ah, eu tô com dor de barriga, o remédio é Luftal, ok. Qual que é o remédio para minha tristeza? Fazer o bem, passear ao ar livre na natureza, adorar as coisas que Deus nos proporcionou, tirar o foco da tristeza. Ano novo, novo dia, sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. E existe isso. Nossa, eu não sei por que que eu sou tão assim, a pessoa não gosta de mim, ela só não te entende, né? Algo ali aconteceu, abra o seu coração. Então ele fala assim: sorrir para quem te feriu, não é difícil? Pouco difícil, né? Mas entenda que o que te feriu está doente. Quem fere está doente, está machucado. Não sabe muitas vezes o que está fazendo, o que fez. Como aquele bebezinho que ao nascer o dente, aquilo irrita tanto ele que ele vai e morde a mãe. Ele morde a pessoa que ele mais ama porque quer. Deus nos olha da mesma forma. Nós somos bebês em fase de aprendizado. Muitas vezes fazemos sem refletir. Tenhamos a mesma piedade que Deus tem conosco para com o próximo. Então, eu preciso anotar na minha agenda desse ano mais paciência com alguém, sabe? Ser menos rancorosa e menos exigente com alguém. Está tendo benevolência e está tendo indulgência. Lembra, benevolência mais indulgência mais perdão é a caridade que Jesus deu. Essa imagem de Jesus abraçando aquele inimigozinho é muito boa para a gente lembrar sempre da pessoa falar, meu Deus, ele não faz porque quer, não é? Se até Jesus está do lado dele, quem sou eu para pensar ao contrário? E a carta continua. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Lembra Jesus falando, Pedro? O homem é mais ignorante do que mal. E é verdade, gente. Quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente fica feliz. Quando a gente vê o outro sofrendo, a gente quer ajudar. Por que isso? Porque nós somos a semelhança de Deus, que é bom e nos dá aquela competência, aquela habilidade para sermos mais bons ainda se estivermos perto dos que consideramos ruins ou dos doentes, como citou a carta lá dos dons, né? Não maldigas nem condenes. Auxilie a acender alguma luz para quem passa ao teu lado.
na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles, né? Então a pessoa tá, mas eu faço tanto por aquela pessoa, ela não muda. Não te desanimes, não te desconsole. Lembre de Jesus. Olha lá, o homem é mais ignorante, que ele sabe menos de Deus, ele procura menos conhecimento de Deus do que é mal. Ele não é mal. Ele precisa da benevolência, da indulgência e do perdão de todos para se melhorar. Cultiva o bom ânimo. Então, se está meio para baixo, vamos pegar aí 2026, colocar na agenda, com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Quantos, né, gente? E Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para vencer esse mundão aí de meu Deus, com tantas provações e expiações, a gente precisa cultivar o bom ânimo. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Vamos colocar na nossa agenda, abrir um pouquinho mais aí o nosso coração. Então, nessa carta de Ano Novo aí, que termina ali, onde eu terminei, Jesus dizendo para a gente amar, que é preciso registrar, né? Ele trouxe tudo ali para a gente, mas o que que eu preciso escrever ali naquela carta? E a gente vai ter uma palestra, é o Jorge, inclusive, que tem esse tema, mas a gente vai ter uma palestra que a gente fala um pouco desse checklist de Santo Agostinho, né? Que ele fala do conhece-te a ti mesmo. É, é interessante que numa parte dessa ele fala assim: usa o que os seus inimigos falam de você, porque você dá desculpa esfarrapada para tudo que você faz, mas o inimigo fala a verdade, né? Então ele fala assim: compreendemos toda a sabedoria de conhecer a gente mesmo, mas a dificuldade está precisamente em saber a conhecer-se a si próprio. Essa é a nossa dificuldade. Qual o meio de se chegar a isso? Eu coloquei algumas coisinhas só. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. No dia de hoje, alguém teve motivo para se queixar de você? Por quê? O que aconteceu? Aí Santo Agostinho diz: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então a gente ganhou o dom da vida, a gente ganhou o dom das encarnações sucessivas para estar cada vez mais perto de Deus, buscando. Olha que interessante. No dia, no fim do dia, pergunta aí o que aconteceu. Ah, hoje eu fui na padaria, fiz tal coisa. Ah, hoje eu trabalhei. Hoje eu estive na hora do almoço com a família e fiz tal coisa. Boa, ruim? Não, não foi legal o que eu fiz quando eu falei do primo, então vou pôr aqui. Preciso me manter calado. Então, olha que bacana, né, o checklist que ele traz. Perguntai ainda isso: se aprovasse a Deus te chamar nesse momento para entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, então lá nada é escondido, né? Terei eu de temer o olhar de alguém? Então a gente tem ali, né? O espaço mais fácil que leva à perdição e aquele caminho apertado que leva a uma vida, né? Ele fala assim: examinai o que pudesse ter feito contra Deus, contra o próximo e contra você mesmo. Então, hoje, o que que eu fiz que não foi legal e que Deus não se agrada com isso, que está fora da lei de Deus, né? Para Deus e para o meu próximo, o que que eu fiz? E comigo mesmo? Eu fui bacana comigo? O que que eu preciso melhorar, né? Então, as respostas, como ele disse, serão motivo de repouso da sua consciência e indicam o que para a gente, gente? Indica o caminho. Aí, quando eu estava fazendo essa palestra, entrou uma mensagenzinha no, eu não sei se foi no Instagram, no WhatsApp, que diz assim, ó, é tanta gente com a consciência pesada que um simples estado que você posta vira indireta. Vocês já repararam nisso? Quando a gente vai ler uma mensagem no Instagram e no WhatsApp, principalmente alguns tios e algumas tias que só postam indiretas, a gente para e fala assim: nossa, será que foi para mim? Não é? Por que isso? Isso é uma avaliação.
Isso é uma avaliação. É o que Santo Agostinho está falando aí no dia. Às vezes a pessoa postou aquilo porque gostou tanto, nem está pensando em você, mas você tem isso para consigo. E se você tem isso para consigo, muitas vezes você tem isso para com o próximo, né? Então, a gente está falando da carta de Emmanuel, da carta de Ano Novo, da nova organização desse ano que se inicia. Esse início do ano tem esse sentimento gostoso de renovação. Para pensar. Você pode falar, ai, estou cansado das festas de fim de ano e tal, mas você fala, nossa, ano novo, né? Semana que vem começa. Eu lembro não, até hoje, né? Eu vou atrás da minha agenda nova, do meu caderno dos estudos novos. Então, isso traz para a gente, né, um acalanto, assim, um aconcheguinho no coração, porque são mais 365 dias. Então, coloque na sua carta essas dicas de Santo Agostinho. Vai lá no Evangelho, repassa isso, né? O autoconhecimento é muito importante na nossa vida, né? Para que a gente faça essa carta. Ele fala assim também. Eu não coloquei tudo, como eu falei, porque tem essa checklist numa das palestras do mês de janeiro. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral. Faz o balanço da sua jornada moral. O que que a gente melhorou do ano passado para cá? O que que a gente precisa colocar? Como o negociante o faz com seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Olha só, lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar em outra vida. Então, se a gente começar a escrever a nossa carta e ver que foi um ano bacana, 2025, que a gente possa abrir espaço para as coisas mais bacanas ainda, né? Para 2026, pensando que a nossa reforma moral vai nos dar um descanso de paz lá na frente para o nosso espírito, né? Então ele fala de consciência tranquila, assim como aqueles dons, né, que Deus nos dá. Então é essa carta de ano novo, que assim seja. Santo Agostinho, nesse checklist que eu convido vocês a irem ler, e até nesse texto de dons aí, ele fala, ele tem duas falas muito importantes. Uma que é aquela que a pessoa se envolve ali na fofoca ou em alguma confusão e depois ela fica dando desculpa. Ah, mas eu fiz porque o outro me provocou. Ah, mas eu fiz. Então, quando a gente escreve, a gente encontra o erro, se autoconhece. E outra que ele fala, que eu comentei, é dos inimigos, né? Se falaram de você, em vez de falar, ah, lógico que não gosta de mim, vai falar mal de mim mesmo. Não, presta atenção no que ele falou e coloca aí na agendinha para ver se realmente você tem aquele defeito. Porque você tem o hábito de esconder, né? De dar desculpa para os seus erros. E muitas vezes as outras pessoas falam a verdade. Muito bacana a gente pegar a nossa agenda desse ano, pegar aí o mês de janeiro, como eu falei, e anotar algumas coisas dessas nossas conversas, para pensar nessa nossa reforma moral para 2026. Um excelente ano para todos, que Jesus sempre esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus.